Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da jornada terapêutica de capelania prisional no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e capelão sênior da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar em pleno conteúdo de mensagens transformacionais e ainda mais mensagens para capelães evangélicos crescerem em maturidade cristã, discernimento espiritual, saúde mental, emocional e espiritual. Aqui agora, o meu desejo é que você se sinta à vontade conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar de lado a procrastinação, a autossabotagem, maus vícios, maus hábitos, crenças limitantes, para viver o extraordinário de Deus em sua vida, sendo guiado pelo Espírito Santo, andando no Espírito Santo, sendo aí conduzido pelo Espírito Santo em seu ministério de capelania evangélica em todos os níveis e sentidos da palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora vou compartilhar para você que está conectado e acessando os vídeos da capelania evangélica prisional, essa jornada terapêutica. Ouça o vídeo de número 8, no seguinte sentido: vigiai e orai, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui com a Bíblia do capelão. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capelães evangélicos prisionais, se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir. Vigiai e orai. A Bíblia diz que nós, os cristãos, somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Ainda mais, a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros de Deus a favor dos seus santos, que somos nós. Isso parece dizer que somos protegidos automaticamente por Deus de todos os males. Mas, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, manda que os discípulos vigiem com ele,
Mateus 26, 38. E reforça dizendo que deveriam vigiar e orar para que não entrassem em tentação. Mateus 26, 41. Quer saber como isso funciona? Preste bastante atenção. Vigiai e orai. Um mundo misturado com o bem e o mal. Desde que o pecado entrou no mundo, nasceu um dualismo: mal e bem. A atuação do tentador no jardim do Éden foi tão profunda que Deus teve que limpar o seu jardim, tirando o ser humano de lá. Então Satanás desenvolveu o seu reino no planeta Terra, fora do Éden. Logo surgiram duas linhagens de seres humanos: a linhagem de Caim e a linhagem de Abel. Então, de Adão e Eva, nasceu um filho, Sete. Eva disse que esse ficou em lugar de Abel, que foi morto por Caim. De Sete nasce Enos, quando se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Essas duas linhagens de Caim e de Sete se desenvolveram misturadas, lado a lado. No capítulo 6 do livro de Gênesis, a linhagem do mal estava tão corrompida que Deus resolveu destruí-la e aí usou uma da linhagem do bem, Noé, da linhagem de Sete, e Enos. É dos filhos de Noé que surgiram as raças humanas que estão no mundo hoje. Eu quero que se lembre disso. Vigiai e orai. A convivência no mundo misturado. Da linhagem de Sete, Enos e Noé, se povoou a terra, mas a maldade continuou progredindo, porque a semente do mal estava na estrutura do ser humano. Assim, em meio a uma cultura do mal, Deus escolheu Abrão, mais tarde Abraão, para formar dele uma nação para o bem. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania prisional na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, vídeo 8, Vigiai e Orai. Quando estudamos genética, entendemos como certos problemas hereditários passam para as gerações futuras, formando diversos matizes de resultados. Este é o resultado do trabalho de Satanás no Éden, que ficou na estrutura do ser humano. É o reino do mundo de Satanás. De Sete, Enos e Abraão, Deus formou uma linhagem de religião tradicional, isto é, não revelada, monoteísta, que vai se desenvolver paralelamente aos reinos do mundo
que responda pontualmente em Abraão, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e Jetro, o sogro de Moisés. Até que com Moisés surge a religião monoteísta revelada a Moisés e ao povo de Israel, os descendentes de Abraão. De Israel surgiu a promessa do Messias, Cristo, que viria estabelecer o reino de Deus na terra. Vigiai e orai, a convivência no reino. Inaugurado. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chegou, sua primeira mensagem foi a chegada do reino de Deus. Marcos 1,15. Mas esse reino foi inaugurado no meio do reino de Satanás. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava sofrendo no Getsemane, na verdade, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava lutando contra Satanás, o príncipe deste mundo. A parábola do trigo e do joio explica bem essa situação. Mateus capítulo 13. O mundo é de Deus, mas Satanás infiltrou o seu reino no mundo de Deus e passou a dominá-lo. Agora Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, põe o seu reino no mundo e esses dois reinos vão conviver no mesmo planeta. O reino de Satanás não pode ser tirado agora. Só que nós não podemos nos identificar com esse reino de Satanás, mas identificá-lo e prosseguir esperando o dia ou a manifestação ou a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas Satanás não tem poder nenhum, já foi destronado, mas vive aí atuando. Estamos vivendo o tempo da igreja, em que o reino de Deus foi inaugurado. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, voltar, chama-se parousia, o reino será realizado. Nesse período, há uma batalha das portas do inferno contra a igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e nós somos o alvo porque nós somos a igreja. Eu quero que você se lembre disso. É neste mundo que estamos existindo, sujeitos às artimanhas do príncipe deste mundo. Na parousia de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o príncipe deste mundo será julgado, destronado e lançado no Hades, no inferno, mas por enquanto ele está atuante. É por isso que o apóstolo Pedro nos manda vigiar, porque o diabolos, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Assim, vigiamos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porque a igreja é dele, vive no mundo ou num contexto humano e enfrenta problemas sobrenaturais, espirituais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E temos a Macaira
pneuma, a espada do Espírito. Estou aqui com a Bíblia do capelão. Naturalmente, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está conosco, mas a ordem é resistir firmes na fé. Mais uma vez, meu amigo ou minha amiga capelão ou capelã evangélica prisional, se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para essa ministração do seguinte sentido: sonda-me, ó Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24. Este é um salmo individual de Davi. Ele não fala de Israel, nem do templo, mas fala dos seus problemas pessoais. Nestes salmos, Davi exalta os principais atributos de Deus, a onisciência, Salmo 139, versículos de 1 a 6. A onipresença, Salmo 139, versículos 7 a 12. A onipotência, Salmo 139, versículo 13 a 18. Há muitas coisas maravilhosas neste Salmo 139, mas hoje quero focalizar apenas os versículos 23 e 24, sobre o trabalho de sondagem de Deus do capelão evangélico prisional. Sonda-me, sonda-me, sonda-me. A ideia original é de peneirar, espalhar para ver. É uma linguagem de mineração. Na segunda linha do verso, o salmista fala: prova-me e conhece os meus pensamentos. Na poesia hebraica, nos Salmos, existem algumas categorias de paralelismo, e aqui a segunda linha repete o mesmo sentido da primeira com palavras diferentes. Assim, prova-me é o mesmo que sonda-me, e pensamentos é o mesmo que coração. Davi era um homem bastante preocupado com seu relacionamento com Deus. No Salmos capítulo 51, versículo 3, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas aqui, depois de reconhecer que todo o processo de sua vida, desde a sua formação, está aberto diante de Deus, ele, Davi, quer ficar ainda mais transparente diante de Deus. Como está a sua vida espiritual? Meu amigo e minha amiga, capelão evangélico ou capelã evangélica. Esta deve ser a atitude de todo capelão evangélico, não como Acã, que procurou esconder o seu pecado e deu muito trabalho a Josué
para descobri-lo. E a razão por que Davi pensava assim era porque ele tinha a compreensão do Deus onisciente, onipresente e onipotente, ao qual temia. Hoje muitos capelães mostram que não têm a mínima ideia do Deus vivo, a quem pecam, a quem pensam que estão temendo. Vou repetir. Hoje há muitos capelães que não têm a mínima ideia do Deus vivo, a quem pensam que estão temendo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nunca é demais lembrar que coração na Bíblia sempre significa o centro da vida, o interior e até o pensamento. É curioso observar que o salmista começa esses salmos com as mesmas palavras: Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra conhecer aqui não é hebraica, mas aramaica, e quer dizer conhecer, não só no sentido intelectual, mas no sentido experimental, como, por exemplo, conhecer sexualmente. A verdade é que para Deus nada há encoberto. Ele conhece todas as coisas e todas as pessoas. Você está ouvindo o vídeo 8 da Jornada Terapêutica de Capelania Prisional Evangélica na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e capelão sênior da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Mas aqui a ideia do salmista é que Deus o conhece e que ele, o salmista Davi, fica sabendo para que ele tome as providências necessárias para corrigir o seu mal, como vai aparecer no fim do texto. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. A NVI traduz: vê se em minha conduta algo te ofende. A ideia da NVI, Nova Versão Internacional, é que certos caminhos maus podem ofender a Deus. Por outro lado, o caminho sempre se revela por algum tipo de conduta, comportamento. Eu quero que se lembre disso. Um dos grandes problemas dos capelães hoje é conduta, comportamento, é uma questão de doutrinamento. Há muito escândalo de comportamento de capelães hoje. Eu quero que se lembre disso. Parece que esses capelães não leram o Salmo 139, versículo 23 e 24. Ou se leram, não colocaram em prática. Sonda-me, ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi tinha já naquele tempo
uma percepção da eternidade, apesar de não conhecer plenamente a doutrina, como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e seus apóstolos ensinaram. O adjetivo eterno, no hebraico, vem de uma raiz que quer dizer oculto, profundo demais, escondido, perto de desaparecer, e daí tempo esquecido, perpetuamente, sem fim, eternidade. Apesar de não ter uma noção mais clara e definida da eternidade, como no Novo Testamento, Davi tinha uma convicção da eternidade. Assim, Davi, esperava que Deus lhe revelasse tudo de errado que havia na sua vida, para que ele consertasse e pudesse ser guiado pelo caminho eterno. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que se lembre disso aqui e agora. Continue ouvindo o vídeo 8 da jornada terapêutica de capelania evangélica prisional. Fique de olho, caminhos da vontade de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 10 e 17 a 27. Abraão e suas peregrinações, José do Egito e suas peripécias, como Deus trabalha para os conduzir à sua vontade. Eu quero que se lembre dessa pergunta. O texto teológico de hoje mostra um desses caminhos que Deus percorreu para manifestar a sua vontade para conosco, os capelães evangélicos. Primeiro, caminhos da vontade de Deus. A vontade de Deus definida. Deus não queria que o povo tivesse um rei. O povo questionou com Deus. Deus aceitou as reivindicações do povo. Deus estabeleceu regras. E para atender o povo, Deus percorreu esse caminho do texto de hoje. Algumas vezes, Deus aceita os nossos pedidos, mesmo contra a sua vontade. Logo quando fugiu de Sodoma e Gomorra, o rei Ezequias e o tempo de sua morte, o espinho na carne de Paulo, caminhos da vontade de Deus, a vontade de Deus nas experiências comuns da vida. As jumentas se perderam. Saul inocentemente buscando as jumentas. Gideão salvando o trigo. José levando o recado para os irmãos. É como garimpar no cascalho para achar diamante. Todas as coisas contribuem. Certas experiências das nossas vidas, das igrejas, podem ser o caminho de Deus para nos levar à sua vontade. Eu quero que se lembre disso. Caminhos da vontade de Deus. A vontade de Deus revelada. A consulta a Deus. Quando as coisas fogem do normal, Moisés e a sarça que não se consumia. Jumentas perdidas por 3 dias,
algo anormal. Fizeram tudo o que sabiam. Vamos consultar capelães, evangélicos, prisionais, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossos ministérios espirituais. Saul percorreu o caminho atrás das jumentas e acabou encontrando Samuel, que ungiu rei de Israel. Mas depois de toda esta demonstração do poder de Deus, Saul foi tão desligado e tão desobediente que Deus o rejeitou. José do Egito percorreu aquele escabroso caminho de infortúnios e dificuldades, mas acabou por tornar-se o segundo governador do Egito, o segundo no governo do Egito, e nunca desviou-se da vontade de Deus. Isso porque, para manifestar sua vontade para conosco, Deus trabalha com valores humanos, fatores humanos, como foi o caso das jumentas do pai de Saul. Nós hoje estamos percorrendo, cada um de nós, nosso caminho que Deus pôs diante de nós. Todos nós fomos postos em algum ministério para resplandecer a glória de Deus e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora é preciso permanecer firme na sua jornada dentro da soberana vontade de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Capelã, leiam, meditem, consultem, amem a Bíblia. Estou aqui com a Bíblia do capelão, que você precisa comprar e ficar atualizado em psicologia pastoral, inteligência emocional, programação neurolinguística, microexpressões faciais, reprogramação emocional e outros sentidos para o seu ministério e ainda mais para você aconselhar eficazmente em seu ministério de aconselhamento espiritual. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe a sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar em Cristo Jesus, aqui e agora.